Antes de tratar dos assuntos, né, pertinentes ao clube, a gente precisa se solidarizar com a família, né, do Ezequias, um atleta que foi afastado para tratamento de saúde, acometido pela leucemia, uma doença maldita que infelizmente tirou um grande atleta de Campina Grande do circuito, e a gente se solidariza, né, com a família, e a gente espera que Deus, né, possa lhe dar o descanso eterno. Já respondendo a pergunta, a gente tem feito sim essas movimentações, né, e as dispensas elas foram necessárias dentro daquilo que a gente conseguiu observar, principalmente em relação à postura. A gente sabe que o Campinense tem enfrentado uma dificuldade muito grande no campeonato de impor, né, o seu ritmo de jogo, de implantar o trabalho que é construído ao longo da semana. Infelizmente, a gente não tem conseguido, e isso tem incomodado muito, né? Além do torcedor, nós, dirigentes, comissão técnica, enfim, e aos próprios atletas, isso tem incomodado bastante. E dentro da nossa avaliação, a gente desligou esses atletas, né? Foram desligados o William Mococa, o Luiz Fernando, o João Paulo, o Serginho Paulista, o Pedro Vitor, né, zagueiro. Enfim, essas movimentações foram necessárias justamente para que a gente possa, agora, né, com as contratações que foram feitas, né, do Bremer, do Lucas, né, e agora do William Nissete, um atacante, né, que chega para compor o grupo, e a gente criou uma expectativa muito grande nesse atleta, porque é um atleta que é muito rápido, um atleta que tem uma absoluta certeza que vai ajudar muito o trabalho do professor Flávio, que inclusive o indicou, né? Não, esse atleta não foi nem cogitado aqui no clube, né? A gente não tem conhecimento desse atleta, né? Não houve negociação com esse atleta, não houve contato, apenas especulação. O Campinense, diante de toda a sua história, né, e pelo que já é público, passa por essas dificuldades, não só do cunho trabalhista, como também em outros âmbitos fiscais, tributários, e desde o ano passado que a gente tem trabalhado junto ao departamento jurídico, que inclusive tem sido uma das nossas grandes contratações. E o ano passado, só para o torcedor ter ideia, o Campinense entrou 5 vezes no fluxo de leilão, né, diante de um direcionamento da Justiça do Trabalho. E a gente conseguiu, né, lograr êxito, a gente conseguiu esse avanço, tirando o Renatão desse fluxo de leilão, já que aqui a sede social do clube é aqui onde tudo funciona. Não existe inatividade aqui, então não faz sentido um equipamento como esse, que é produtivo, né, que as pessoas vivem daqui. A gente tem um grupo de atletas que vivem, né, do trabalho que fazem aqui. A gente tem a comissão técnica, todos os colaboradores, né, e isso o nosso departamento jurídico tem reforçado junto à justiça, e ao ponto da gente conseguir retirar do fluxo. Esse ano, através de uma cobrança da CAGEPA lá de 2005, dívidas que se acumularam, e mais uma vez a gente conseguiu esse grande ganho de retirar o prédio, né, a estrutura desse fluxo de leilão. E a gente tranquiliza o torcedor, porque o cuidado que a gente tem tido nesse âmbito aí é muito forte. E todo o cuidado que a gente tem tido é justamente para que a gente tenha momentos de tranquilidade para trabalhar, e que a gente consiga, através de outras conciliações, fazer com que essas dívidas elas sejam sanadas de acordo com as nossas condições financeiras, né? Sem sombra de dúvidas, né?
o torcedor ele vive uma expectativa muito grande, assim como os veículos de imprensa também. É importante a informação, mas essa semana, principalmente, com um aprofundamento do trabalho do professor, com a saída e a chegada de atletas, foi necessário sim, foi uma decisão que foi em comum acordo da diretoria com a comissão técnica, para que a gente pudesse manter uma semana de trabalho mais direcionada ao objetivo da vitória. Infelizmente a vitória não está vindo e a gente precisa mexer de todas as formas que a gente pode mexer. E uma delas foi restringir o contato dos atletas com qualquer tipo de interferência que haja, seja através da imprensa, através de questionamentos que a própria imprensa ela traz diante de um clamor do torcedor, como também do próprio torcedor na expectativa de cobrança de uma reação. Então, foi necessário para a gente poder estabelecer um ponto de trabalho para que sábado a gente consiga sim essa vitória, que é necessária. Ademar, a primeira pergunta aí, a janela de contratação ainda existe, né? Ontem encerrou o ciclo das 50 contratações, o Campinense não atingiu esse número, e aí hoje a gente começa a trabalhar em cima das 8 substituições. Né? Lógico que o mercado, como está aberto, a gente continua observando as possibilidades, as necessidades. Engraçado é que quando a gente começa a tratar com algum atleta ou com algum executivo em relação a isso, sempre majoram valores. É jogador pedindo 30, 40, 50 para um pacote de 5 jogos. E aí requer de nós um cuidado redobrado. Requer de nós um aprofundamento ainda maior para observar se realmente vale a pena o investimento. É lógico que passa na cabeça do torcedor durante todo esse tempo, só que aí a gente tinha um grupo campeão invicto, inclusive. E aí quando a gente faz essa avaliação, aí eu já entro na tua segunda pergunta, O que é que a gente poderia fazer para melhorar ou não voltar ao erro? Todo mundo é passível de erro. Quando nós chegamos aqui em 2020, através da gestão de Felipe Cordeiro, a qual fiz parte, e tomei à frente de outras pastas também, a gente chegava para assumir um clube que ninguém queria, naquela ocasião. Inclusive, o antigo presidente teria renunciado, Felipe, de forma corajosa, assumiu a responsabilidade e contou conosco para construir o trabalho que construímos em 2021. E aí, na eleição de 2021, a gente concorreu em chapa única, quando mesmo com a situação favorável que estava, ninguém queria. E nós continuamos aqui firmes no objetivo. E os acertos ocorreram, e ocorreram bastante em 2021. E cria-se, mais uma vez, uma expectativa muito grande para o trabalho que viria em 2022. E aí a Copa do Nordeste, ela nos deu possibilidades de aprendizagem muito grande, ao ponto de fazer com que a gente repetisse o feito de 2021 no Campeonato Estadual de 2022, com um quê especial, que foi algo que o torcedor do Campinense pleiteava bastante, que era um título invicto, e aí a gente conseguiu. Apostando no projeto, apostando no trabalho que foi desempenhado em 2021 e no início da temporada de 2022, é natural de qualquer gestor, de qualquer executivo, manter uma equipe de alto rendimento para qualquer tipo de desafio que viria pela frente. E assim a gente fez, com a anuência também do torcedor. As contratações que fizemos foram de atletas que tinham currículos que dispensavam comentários.
mas é aquilo que eu conversei ontem com o grupo, lá no Amigão, no treino à tarde. Se contrata muito por currículo e se desliga bastante por comportamento. Então, foi esse tipo de reflexão que eu fiz com um atleta, com o nosso atleta de futebol. Como é que você incrementa o seu currículo, né, de uma forma especial, específica, ao ponto de você entrar em outros desafios e simplesmente de uma hora para outra, por uma coisa ou outra, você desconfigura tudo aquilo que você estruturou ao longo da sua carreira profissional. Então, os desligamentos que a gente fez, eles nos ensinam bastante, sabe? Eles são muito corretivos, porque a gente começou a observar que quando o atleta não está comprometido, ele não vai conseguir corresponder, seja por incentivo produtivo de bicho, incentivo financeiro, seja por motivação, seja por estímulo. Eu acredito que isso parte muito de dentro de cada um. Então, a partir do momento que a gente começa a observar que o cara não está envolvido, vai ter que sair. Eu sei que passa mais uma vez na cabeça do torcedor, demorou. Mas demora, essa demora é algo muito, assim, eu acho muito, uma ideia muito volátil, sabe? Uma coisa muito frágil, se analisar dessa maneira. Porque quem está aqui no dia a dia, né, vê um trabalho sendo estruturado ao longo da semana, mas aí quando o juiz apita, parece que aquela energia que ele depositou ao longo da semana ficou, né, onde a gente precisava que ele guardasse pelo menos, né, o que fosse necessário para fazer, né, dentro dos 90 minutos. E quando a gente percebe que essas atuações elas estão sendo repetitivas, né, sem reação nenhuma, né, sem mudança de comportamento, a gente tira. E foi o que eu disse ontem. Pode ter o currículo que for. A partir de agora, quem joga é quem tem vontade. Flávio é um treinador que dispensa comentários, um treinador vitorioso, um treinador que tem uma representatividade muito grande, principalmente aqui no Nordeste. E para um momento e uma situação como essa, a gente precisava contar com um perfil como o dele, né? Um treinador que ele consegue enxergar, né, a situação de uma forma muito madura, né, e que tem uma didática, né, que para esse momento ela é exclusiva, né, e faz com que a gente consiga visualizar, né, a retomada das vitórias, que a gente consiga visualizar a reação que a gente precisa ter para a manutenção. Futebol é gostoso por conta disso, né? Futebol tudo acontece. Há um pouco mais de um mês e meio, a gente saía do Amigão, né, com um troféu, com um título, com um desempenho fantástico, reconhecido por todo o estado e por toda a região Nordeste. E agora a gente, né, visualiza um antagonismo aí, uma coisa completamente diferente. A estatística, ela para muitos pode assustar, para outros confortar. Eu gosto de ser muito prático, Ademar, muito prático. A gente não precisa se apegar mais à estatística, o que a gente precisa fazer é vencer, que faz tempo que a gente não vence. E eu tô assim, cara, eu tô extremamente incomodado, eu tô que não tô aguentando mais essa situação, porque a gente sabe e reconhece a qualidade que o grupo tem. Agora é necessário, bicho, vontade, sabe? É necessário sangue no olho, é necessário não derramar suor. Agora é derramar sangue mesmo. Não só pela defesa do escudo, pela defesa da história do clube. Como eu falei ontem pro jogador. Você quer sair daqui como rebaixado? O que é que tu vai trazer? O que é que tu vai levar pro teu currículo? Quem tá aqui remanescente do estadual, o que é que vai fazer? Vai descredenciar o feito inicial,
Então eu acredito muito que o profissional de futebol, o atleta de futebol, ele precisa reconhecer que agora não tem mais estatística, que agora não tem mais currículo, que agora não tem mais incentivo algum que não seja, né, a permanência da sua carreira, né, a permanência da sua estabilidade profissional. Porque, sinceramente, um atleta que ele pensa pequeno, que ele entra derrotado dentro de campo, ele não vai ter a possibilidade de vislumbrar coisas maiores, né, em curto e médio prazo. Ele não vai. Ele vai ter que ter outras oportunidades, reconstruir uma trajetória para ter novas possibilidades. Então, chegou a hora de a gente, sabe, entrar realmente em campo com uma postura completamente diferente, sabe, com uma postura altamente contundente. A gente fez um esforço extremo para baixar esses ingressos, que agora não interessa mais renda, não interessa mais recolhimento. Para a gente o que interessa é o torcedor na arquibancada. E o que eu cobrei ontem dos atletas foi que eles entrassem independente de resultado, Ademar. Independente de resultado. Porque futebol é um esporte coletivo, né, onde um depende do outro, e do outro lado tem mais 11 que um depende do outro, e aí vão ter que brigar dentro de campo para ver quem sai vitorioso. E a vitória, a derrota, o empate é extremamente normal. Agora, como se perde e como se ganha, aí a gente precisa, né, observar e levar em consideração. E o torcedor do Campinense, ele não é besta. É um torcedor que é apaixonado e, acima de tudo, ele entende o comportamento do time. Porque já passou e já conviveu com o time nos altos e baixos. Então foi o que eu cobrei ontem aos atletas. Joguem 90 minutos demonstrando que vocês querem sim mudar o cenário da tabela, mudar o cenário da posição de vocês, porque vocês terão 3, 4, 5, 10 mil torcedores do lado de vocês os 90 minutos. Agora o cara entrar cabisbaixo, derrotado, aí, meu irmão, 5 minutos de jogo, a torcida começa a cobrar porque precisa de uma reação. E a situação que está, não tem mais como a gente tá, sabe, criando expectativa, que a estatística mostra os números, a matemática. Não, bicho, é atitude, entendeu? A atitude é mostrar os 90 minutos que tudo precisa ser mudado, e é assim que tem que ser. A gente espera muito que o torcedor incentive, faça a sua parte mais uma vez, porque a cobrança aqui dentro, ela existe. Eu passei um tempo sem dar entrevista, sem ir ao estádio. Eu não sei se o torcedor sabe ou acompanhou, a imprensa, a gente manteve uma certa discrição, mas eu levei uma suspensão de 20 dias, depois daquela partida com a Aparecidense, que a gente foi, né, prejudicado naquela partida, para não dizer roubado. A gente foi prejudicado, e eu fiz uma cobrança muito forte ao trio de arbitragem, cobrei muito, saí do meu eixo normal, isso aí eu não tenho medo de dizer, porque a instituição, para mim, ela está em primeiro lugar, independente do investimento que a gente fez, independente de qualquer coisa, mas eu defendo o Campinense com unhas e dentes. E a cobrança, ela foi feita, e infelizmente eu fui a julgamento e peguei 20 dias de gancho. Não pude mais assinar documento algum pelo clube, não podia dar entrevista, não podia representar o clube da forma como eu sempre gosto de representar. Então, para o torcedor que se questiona, Danilo sumiu, bastou perder que sumiu, não. Nunca fugi da raia. Nunca fugi da raia. Estou aqui porque der e vier, seja no bom, seja no ruim. Agora, eu não pude me apresentar da forma como eu vim me apresentando, justamente por conta do gancho que acabou agora, nessa semana. Né? Então, a gente, mais uma vez, faz esse apelo, ingressos de 5, 20 e 50 reais. O torcedor, os grupos de WhatsApp já têm se movimentado, eu tenho recebido muita mensagem, muita ligação, os torcedores envolvidos, né, com a solidariedade, estão fazendo cotas, levantamentos para doarem os ingressos para quem não tem condição de ir, né, e a gente fica muito feliz com essa resposta que o torcedor está dando, e há sim já um prenúncio de um grande público para sábado.